O infarto, eu não sei se você sabe, mata em média um brasileiro a cada minuto e meio. A cada 1 minuto e meio um brasileiro morre de infarto. Olha que número grande, chocante. São cerca de 350 mil óbitos por infarto todos os anos. E metade das vítimas falece em até 1 hora a partir dos primeiros sintomas. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo hoje o cardiologista Dr. Felipe Galego Lima. Dr. Felipe Galego é um dos responsáveis pela unidade de terapia intensiva coronariana do INCOR, o Instituto do Coração. E foi lá que eu o encontrei. Olá, boa tarde, doutor. Boa tarde, Claudete. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, né? Obrigado pelo convite. Carnaval, tem gente que exagera, né? Aquele atleta de final de semana, aquele super fulião só do carnaval. Na verdade, doutor, o que a gente está querendo saber é o que é o infarto, por que ele acontece? O infarto, ele acaba sendo uma manifestação final de uma doença que já vem se desenvolvendo, na maioria das vezes, há muitos anos, às vezes décadas. Quer dizer, não é na hora papum. Não, na hora papum é o sintoma. Tá. Isso acontece muito na medicina. O primeiro sintoma, muitas vezes, já é um sintoma muito grave, mas de algo que vem acontecendo há bastante tempo. E no infarto é isso, que a principal causa é a aterosclerose. Isso vem acontecendo sem que a pessoa saiba. O que é a aterosclerose? Aterosclerose, a gente trouxe até um videozinho para mostrar. Vou mostrar. Tá bom. Para você de casa ficar sabendo mais ainda por que o infarto ele acontece. Quer dizer, que é uma coisa que vem de anos, mas dá sinais, a pessoa percebe? Ela pode perceber, mas tem um longo período que ela não sente nada. Tá. Então, nesse vídeo que a gente trouxe, a gente vê uma artéria e essas células vermelhas é o fluxo sanguíneo normal. E esse processo que a gente nota durante o vídeo, que vai crescendo essas placas amarelas dos dois lados, são as placas de gordura. E essas placas, Claudete, quando elas vão crescendo, elas não dão sintomas. Elas demoram anos, demoram décadas. E os fatores de risco, que a gente vai comentar daqui a pouco, é que fazem com que essa placa de gordura vá se desenvolvendo. Então, até aqui, esse paciente pode não sentir absolutamente nada, ele pode ser assintomático ou pode sentir um sintoma, um desconforto, uma dor, uma falta de ar aos esforços. Mas na maior parte do tempo ela está bem. Agora, ela pode acontecer em que partes do corpo, essa placa de gordura? Esse processo acontece no corpo todo. Puxa. A aterosclerose, como a gente tem artérias pelo corpo todo, é essa deposição de gorduras por todos os órgãos. O órgão que acaba sendo mais sensível é o coração. Tanto que infarto, como você antecipou bem, é a principal causa de morte no mundo todo, inclusive no nosso país. Porque é o órgão mais sensível, mas o paciente pode ter essa deposição de placas de gordura em vasos que vão para a cabeça, também pode dar AVC, ou vaso da perna, e ele ter dor nas pernas ao caminhar. No próximo vídeo, a gente consegue ver o dia do sintoma, o dia do sintoma principal, o dia do infarto. Então, num vídeo semelhante, a gente vê a artéria contraindo o fluxo do sangue e a gente vê a placa de gordura crescendo aos poucos. Agora, notem bem na parte mais estreita que nesse momento de estresse, ela vai se romper. Na hora que ela se rompe, essa gordura se junta com as células que estão passando na circulação sanguínea e aí faz um coágulo. E olha como o coágulo ele obstrui a passagem do sangue. Nossa! Essa obstrução, que ela pode ser total ou parcial, é que vai dar a dor no peito, os sintomas de infarto e vai levar à morte de células do coração. Então, mas para acontecer isso com o coração, porque você disse que pode acontecer com uma artéria que leva esse sangue até o cérebro e aí seria um AVC, um acidente vascular cerebral. Exato. Para ser no coração, pode estar distante do coração essa artéria? Não, essas são as artérias do coração. Do coração. Do coração. Dentro do coração que isso acontece. Exatamente. A gente tem no coração. Não é que vai ter um coágulo por uma artéria do corpo e isso vai atingir o coração imediatamente. Isso pode acontecer, mas são casos mais raros de infarto. Tá. O infarto ele tem algumas causas. A causa mais comum, a principal, é a aterosclerose, que durante anos vai se juntando na placa de gordura. Dentro do coração. Dentro da artéria do coração. E aí essa artéria, esse coágulo, essa placa se rompe, a gordura, junto com o sangue, forma um coágulo e aí não chega sangue no coração. Tá? Nasceu lá. Pode ter esse caso raro, mais raro que você falou, de um outro coágulo vir para o coração. Mas, em geral, essas são as artérias que passam em volta do coração. A gente tem 3 artérias principais em volta do coração e quando uma delas entope, é que se tem um infarto agudo do miocárdio. Impressionante essas imagens. Pode vir, doutor. Porque nós vamos mostrar aqui no coração que artérias são essas. E aí, assintomático.
Vamos mostrar as artérias, então, que envolvem aí o nosso coração. E uma outra pergunta, o infarto é mais comum em homens ou mulheres? O infarto ele é a maior causa de morte, tanto em homens como em mulheres. A diferença é o período que isso ocorre. No homem, isso acontece mais cedo. A mulher, isso acontece mais comumente após a menopausa. Os hormônios dão uma proteção cardiovascular à mulher. Ah, é? E a partir do momento que ela entra na menopausa, ela perde essa proteção que não é reposta com hormônio. A reposição de hormônio não volta a diminuir Não esse adianta. risco. Não adianta pro coração. Pro coração. Para Sim. diminuir o risco de infarto, não. Então a mulher é mais comum Porque senão após seria a mais menopausa. fácil, né? Senão seria mais fácil. Mas a reposição também tem outras contraindicações e hoje em dia se sabe que é um tratamento individualizado, né? Exatamente. Para cada um. Vou mostrar Então, em as relação à artérias. pergunta que você me fez, as artérias, elas são no próprio coração. Tá. A gente tem no coração 3 principais artérias. Quais são? Então, tem essa da frente, que é a coronária, que a gente chama de descendente anterior. A gente tem aqui a chamada coronária direita. E atrás, a gente tem a artéria chamada circunflexa. Então, o coração tem 3 paredes. E essas paredes são irrigadas por cada uma dessas artérias. Então, as artérias elas são no coração mesmo, na parte externa do coração, que manda sangue para todo o músculo. E quando se tem um infarto, quando se tem uma obstrução, aí é o que morre é parte do músculo do coração, que não recebendo sangue, vai morrer parte dessas células, morre. A célula o infarto é a morte de células do coração. Isso acontece rápido. Em 20 minutos a gente acaba, já sem sangue, a gente chega a ter morte de células. Aí vai depender do quanto a artéria está obstruída, se é total ou se é parcial, e se é uma artéria maior ou menor, se é uma obstrução no local mais importante ou menos importante. Isso vai levar a definir o tamanho do infarto e as suas consequências, que pode ser morte ou insuficiência cardíaca. O tamanho da morte, quer dizer, quantas morreram? Exatamente. Dependendo da quantidade de células mortas, o cara também morre, a pessoa também morre. Exatamente. Pode-se ter um infarto muito pequeno, por uma artéria pequena, que não dá repercussão, o paciente não tem arritmia, não morre nem fica com o coração fraco. Mas é um grande aviso, né? Mas é um grande aviso, sim. E é também a principal causa de deixar o coração fraco. A gente chama de insuficiência cardíaca. Hoje as sociedades têm utilizado como nome o coração fraco, que é para as pessoas saberem, é uma doença bastante prevalente, cuja principal causa é o infarto. Existem outras causas, então. A Existem principal é outras. ele. E o que acontece? Nosso coração tá tão fraco que caiu. Aqui, ó. Esse daí já tá fraquinho também, viu? Precisamos trocar o Aí coração. já aí. teve alguns infartos. Falando em trocar o coração, tem também o transplante, né? Que fica um assunto para uma próxima visita do doutor. Mas falando do infarto, como, eu acho que isso pode ajudar muita gente que está em casa, como a pessoa pode reconhecer que está infartando? Para procurar, porque ajuda nas primeiras horas, então é fundamental. É fundamental. É fundamental porque quando você tem um infarto, a principal causa de morte fora do hospital é a arritmia. É uma parada cardíaca extra-hospitalar. O que, dependendo do cenário e do acesso que a pessoa tiver, é mais difícil ser recuperado. Então, quando começarem os sintomas, ela precisa procurar um pronto atendimento rapidamente. O sintoma mais comum, mais tradicional, é um desconforto precordial, uma dor, mas é interessante, muitos pacientes não falam dor precordial, falam um desconforto muito intenso, mas não dor, é a sensação do paciente, uma opressão, uma queimação. No peito ou no coração? No peito, né, que é no coração, Tá. mas o paciente se refere a essa região, que de uma forma variável vai para o braço esquerdo, pode ir para os 2 braços, pode ir para as costas, pode ir para a mandíbula, e associado à sudorese, a mal-estar, a falta de ar. Então esse é o sintoma mais comum. E quais são os principais exames? Existe algum exame que possa mostrar essas artérias e a gente saber como é que tá, se tá entupindo, não tá? Existe. A gente tem algumas coisas. Primeiro, Cláudia, eu gostaria de frisar, a gente prevenir que isso se forme, né? Sim, Então prevenir claro. é controlar a pressão, o diabetes, o colesterol, não fumar, fazer atividade física. O que a gente não controla é genética. O que a gente tem de herança genética e a idade são 2 fatores que a gente não controla. A idade a gente vai aumentando o risco ano a ano e o fator genético. Os outros a gente pode controlar. Então vamos continuar falando um pouquinho disso e aí a gente encerra aí com os exames que você pode fazer para tentar se prevenir. Família, já que tem o fator genético, que tem colesterol alto ou que tem diabetes, alguma dessas doenças citadas aí, elas são genéticas? A pessoa tem que se preocupar mais? Se na família muitos têm colesterol alto, quase todos vão ter, por exemplo?
Todas essas doenças, elas têm o componente genético e tem o componente dos hábitos da pessoa. Porque você tem na mesma família pessoas que têm hábitos diferentes em relação à alimentação, atividade física e peso, então elas vão ter riscos diferentes. Tá. O componente genético, ele está em todos, mas em alguns são mais marcantes. O colesterol é um fator de risco genético muito importante. Muitas vezes não é só dos hábitos da pessoa, mas ela tem todos nós produzimos colesterol. Mas algumas pessoas, por alterações genéticas, produzem muito colesterol. Isso você não vai saber se não fizer o exame de sangue. Então, se tem alguém na família com colesterol alto, é importante que se faça uma avaliação de colesterol também. Um simples exame de sangue pode apontar isso. Um E simples tem exame de como sangue. controlar colesterol, baixar o colesterol, não é? O diagnóstico ele é simples, porque para a gente saber do colesterol e do açúcar no sangue, basta o exame de sangue. Sim. E para saber da pressão alta, basta medir a pressão. Então, se passar numa consulta de rotina, antes de qualquer sintoma, você já consegue descobrir, antes que a gente tenha, porque é a próxima fase, fazer exames para ver se nós já temos entupimento. Então, quer dizer, a nas prevenção artérias. em primeiro lugar sempre. E Prevenção qual o em primeiro peso da atividade física e do cigarro nessa história? Fundamentais. Né? O cigarro, não há dose tolerada de cigarro, não há uma quantidade que a gente entenda que seja inócua. Qualquer quantidade de cigarro, qualquer cigarro que se fume, você considera a pessoa tabagista, isso é um fator de risco. Por quê? Porque você leva alterações nesse processo de aterosclerose. Você leva uma série de alterações que facilite a deposição de gordura nas artérias. Tá certo. Então não tem uma quantidade segura. Tá, fora cigarro. Então, aí Entre exercício. Fora cigarro, entre exercício. E o exercício também, Cláudia, é importante, sempre falo no consultório, da pessoa não se enganar. Uma coisa é a pessoa ter uma vida ativa, outra coisa é ela fazer atividade física regular. Tá. Atividade física regular preconizada é de, no mínimo, não é o máximo, é o mínimo, 5 vezes por semana, Quê? 30 5? minutos. 5 vezes por semana, 30 minutos. Tem gente que tá achando que tem vida ativa, mas não tem, então. Hein? Exato. É muito comum você falar, não, mas no meu trabalho eu ando muito, eu ando pra cima, pra baixo. Dona de casa costuma dizer isso, né? Nossa, mas eu não paro um minuto aqui em casa, eu ando pra baixo, subo escada, desço. Não é atividade física. Não é uma atividade física que confira proteção cardiovascular. Tá. É uma atividade física, não é sedentária, mas não protege o coração como a gente pode proteger com uma atividade regular. Doutor Felipe Galego, isso significa o quê? 5 vezes por semana, 30 minutos. Pode ser de natação, pode ser de caminhar, né? Correr. A pessoa faz o quê? O que protege mais o coração ou previne infarto? Qualquer atividade contínua, regular. Tá. Porque algumas atividades, elas podem não proteger se você ficar interrompendo muito. É o caso da pessoa que anda muito no dia a dia. Tá. Esse andar não é contínuo. Tá. Então, se você fizer 30 minutos de natação, ou de esteira, ou de bicicleta, ou de um esporte... Ou caminhando. Sim. Também tem que ter uma intensidade moderada. Não pode ser algo muito leve. Aquela caminhadinha de praia, de final de semana, andou 2 horas. Provavelmente não fez quase nada para o coração, porque você não exercitou o coração de verdade. O nosso batimento cardíaco tem que subir numa faixa intermediária, não é para ser exercício exaustivo. Pode ser feito, mas o objetivo da proteção cardiovascular não é esse. Mas não pode ser muito leve. Uma caminhada, você caminha batendo papo, conversando normalmente, provavelmente não é o suficiente para exercitar o coração e para te proteger. Bom, agora entendemos direitinho essa parte. Então, vamos finalizar falando desses exames que você pode fazer. A gente já provou aqui, através do doutor, que exame de sangue é uma coisa muito fácil, deve ser rotineira mesmo, para saber e prevenir o infarto. E existem outros exames mais sofisticados que podem ajudar atualmente? Existe. Existe um exame muito simples, que é o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração. Esse não é para ver se você tem placas de gordura, mas é para ver se você já teve algum infarto, porque parte desses infartos, eles podem não dar sintomas. Então, às vezes, a gente pega num eletrocardiograma ou num ecocardiograma e vê uma pequena parte do coração que morreu, o paciente não lembra ter sentido nada, pode ter sido um episódio que ele teve um mal-estar e não procurou o médico e teve um pequeno infarto. Então, a gente consegue diagnosticar. Para ver se tem obstrução coronariana, a gente tem 2 linhas. Ou fazer um exame de esforço e ver se o paciente vai bem, como um teste ergométrico, uma esteira. Existem exames um pouco mais sofisticados, como cintilografia com esteira, um ecocardiograma com esforço também medicamentoso ou físico, para a gente ver se o coração se desempenha bem no esforço. Existem exames ainda mais sofisticados, onde a gente consegue ver se tem placas de gordura na coronária. Não são exames indicados para todo mundo, a gente precisa avaliar o risco do paciente
e qual a probabilidade de ter essa doença. Você tem que tomar cuidado também com o exame, porque às vezes o próprio exame tem risco de radiação, a gente tem que fazer o uso moderado e racional. Mas existem exames como a tomografia de coronárias ou o Doppler de carótidas, onde a gente consegue avaliar se já há deposição de gordura nas coronárias ou nas carótidas. Tá certo. Participação aqui em nosso programa, doutor Felipe Galego. Sua mensagem final, então, doutor Felipe. Eu tenho a minha. Eu comecei com um ditado aí de mãe, né? Não é só Deus que mata, vou terminar com outro. Prevenir é o melhor remédio, então. É verdade. O infarto é a doença que mais mata no Brasil e ele é prevenível, com estilos de vida saudáveis e exames regulares para avaliar a situação cardiológica. Muito obrigada, doutor, pela participação aqui, pela primeira vez em nosso programa. Espero que se torne time do Santa Receita. Eu vou deixar aqui os contatos do doutor, estão na tela também, @Dr. Felipe Galego, com 2 L's. Você tem artigos lá no Instagram que falam sobre o assunto? A gente tem alguns videozinhos que a gente vai gravando ao longo Legal. do tempo. Então você pode conferir, tá? E telefone para informações é 11 São Paulo 99707 9406, tá? 11 São Paulo, código de área 99707 9406.